Olá, o meu nome é Coralina Matos, eu sou terapeuta ocupacional infantil, especialista em desenvolvimento da criança e intervenção precoce no autismo. E hoje nós vamos falar sobre tudo o que você precisa saber sobre o diagnóstico de autismo. Nos últimos anos, o diagnóstico de autismo ele foi sendo atualizado por órgãos internacionais que tem o objetivo de padronizar esses critérios para que qualquer criança, em qualquer lugar do mundo, que passe por uma investigação diagnóstico, os diagnósticos sigam padrões, né? Então, a gente tem instrumentos padronizados com base nesses critérios, a gente tem os laudos médicos com base nesses critérios, nós temos políticas públicas e educacionais da saúde com base nesses critérios. Então, esses órgãos atualizam de tempos em tempos esses critérios, visando beneficiar essas crianças e essas famílias que estão dentro destes e de outros diagnósticos. Mas hoje nós vamos falar aqui, então, sobre especificamente o diagnóstico do autismo. Então, a gente precisa começar falando que o diagnóstico do autismo ele é clínico. Ele é feito com base em 3 pilares: observação direta da criança, a coleta de informação com a família e a aplicação de instrumentos padronizados de avaliação e de rastreio dessa criança. E aí, dentro desses instrumentos, existem escalas, questionários, testes, checklists. Então, cada instrumento tem uma nomenclatura, cada instrumento se adequa a um tipo, né, de instrumento, mas nós temos hoje diversos instrumentos, então, que nos auxiliam nesse terceiro pilar, que é o pilar da aplicação de instrumentos validados. Então, quando uma família vai até um neuropediatra, um psiquiatra infantil, um pediatra, na busca desse diagnóstico, esse médico precisa, então, acolher essa família, conhecer essa história, aplicar um instrumento e fazer observação direta com a criança. Na prática, nem todo médico ainda realiza a avaliação desta forma. Então, o que é muito praticado é um trabalho multidisciplinar. Então, esse médico, ao observar a criança e ao ouvir o relato da família, encaminha essa criança para uma equipe multidisciplinar e essa equipe, então, vai iniciar o tratamento, iniciar a avaliação dessa criança e após 3 ou 6 meses, essa família retorna a esse médico com um relatório. E aí, a gente vê muito na prática, infelizmente, muitos profissionais da área clínica que ainda não aplicam essa tríade. O que é essa tríade? Observação direta da criança, coleta de informações com a família e a aplicação de instrumentos padronizados. O que eu mais escuto e o que eu mais percebo e vivi isso, a faculdade não nos prepara especificamente para isso. A faculdade, ela não, o objetivo dela não é nos preparar para diagnósticos específicos ou para atuações específicas. A gente tem estágios, a gente tem práticas supervisionadas durante a faculdade, porém, a gente precisa circular por diversos campos e áreas de atuação dentro da nossa formação. Então, eu sou terapeuta ocupacional e eu fiz estágio na área hospitalar adulto, hospitalar infantil, área social adulto, área social infantil, área de reabilitação física. Então, percebam, área de saúde mental. Então, durante a faculdade,
eu circulei por todas as áreas de atuação da terapia ocupacional. E assim é e continuará sendo em todas as graduações. O que o aluno, e agora então formado profissional, precisa se atentar a partir de agora que eu sei qual é a área de atuação que eu quero me dedicar, precisarei então fazer cursos, formações, pós-graduações, aprimoramento, para que o meu conhecimento e a minha ótica de terapeuta ocupacional seja então ajustada para a área de intervenção precoce. É como a gente compra uma câmera, né? Uma câmera de fotografia. Essa câmera, ela serve para tirar fotos em diferentes situações. Ela tem múltiplas funcionalidades, mas se eu vou tirar fotos diurnas durante o dia, eu preciso de um tipo de lente, de um tipo de ajuste diferente se eu for tirar fotos noturnas. Então é isso que a gente precisa fazer a partir do momento que a gente sai então da faculdade. Então a partir de agora, a gente vai trazer aqui no canal do YouTube alguns vídeos para que você que escolheu trabalhar com intervenção precoce no autismo consiga ir ajustando a sua lente. Se você ainda não curtiu, não se inscreveu aqui no meu canal, peço que você então agora se inscreva e aproveite e dá um like aqui nesse vídeo. Então, o sistema diagnóstico, né? Como que funciona? Então, lembra que eu falei que existem órgãos internacionais, né? Que sistematizam, que padronizam, que estudam de forma criteriosa esses diagnósticos para que, então, esses critérios sejam padronizados mundialmente. Então, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, a última atualização dele foi em 2013, e nós temos, então, agora a 11ª versão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, que é o CID-11. O CID-11 entrou, então, em vigor agora em 2022, mas as equipes médicas têm até janeiro de 2024 para se atualizarem, então, para entenderem quais são esses novos critérios diagnósticos. E aí, o primeiro critério diagnóstico se refere aos déficits na interação social, reúnem aspectos diversos, incluindo a incapacidade ou dificuldade de iniciar interações com os outros, compartilhar emoções, engajar em conversas ou a falta de contato visual nas interações. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa interação social, né? Sobre esse déficit na interação social. Então, veja, nós temos alguns exemplos, né? Porque a gente precisa lembrar que quando eu conheço uma criança com autismo, eu conheço uma criança com autismo, porque a gente está falando de espectro, onde cada criança tem sinais e sintomas com intensidades diferentes em cada um desses critérios. Então, cada criança é única, nenhuma vai ser como a outra, mesmo que sejam irmãos gêmeos, tá bom? Então, aqui a criança, ela tem dificuldade, por exemplo, ela faz contato visual, mas ela não consegue sustentar a atenção no outro. Ou pode ser aquela criança que fala tudo, a criança fala todas as letras, ela fala todos os números, ela conhece todas as cores em inglês, mas se eu pergunto para ela, bom dia, com quem você veio hoje? A criança não consegue responder se foi o papai ou se foi a mamãe. Ou se eu pergunto, uau, e o que você comeu no almoço? A criança não consegue, então, entender a minha pergunta, emitir uma resposta, a gente não consegue manter um diálogo de bom dia, tudo bem? Tudo bem? Com quem você veio? Com a mamãe. Uau, que divertido! Bora brincar? Então, esses pequenos diálogos, né? Essas pequenas interações, a criança ela não sabe quando ela vê um amiguinho ou ela não tem interesse
em se aproximar da outra criança, ou caso ela tenha interesse, ela não sabe como se aproximar da outra criança. Ela não sabe como se aproximar, como chamar para brincar daquela criança que chega muito próximo, ou que pega o brinquedo da outra criança, ou que fica parado olhando, ou que invade o espaço, passa por cima do jogo que as crianças estão brincando. Então, é uma criança que tem ou incapacidade, ou ela não é capaz de fazer, né, de construir essa interação social, ou ela tem dificuldade em iniciar. E aí, depois que a gente inicia, olha, o amiguinho, ele quer sentar para brincar com você. Vamos sentar para brincar desse joguinho? E aí a criança senta e depois disso ela até que consegue. Mas nesse primeiro momento ela precisa de um suporte para iniciar essa conversa, para iniciar essa brincadeira, para iniciar essa interação. Outro ponto importante aqui, ela não consegue compartilhar as próprias emoções de forma adequada, nem reconhecer as emoções do outro. Então, em um contexto em que um coleguinha está chorando, então, o colega caiu e chorou. Eu entendo que se o colega está chorando é porque ele caiu, ele se machucou e está doendo, né? Porque com base nas minhas vivências, eu sei que cair dói e que doer faz a gente chorar. Então, é aquela criança que ela não consegue correlacionar esse contexto social. Então, ou ela, aquele choro não interfere, não modifica aqui a brincadeira dela, ela continua brincando normalmente, como quem não tem alguma outra criança chorando, ou se ela olha e chora, ela não entende o contexto social daquele choro. Ela não, ou ela tem dificuldade, ou ela não tem a iniciativa de ir lá perguntar para o amigo se está tudo bem, falar está tudo bem. E não é que a criança não vá desenvolver todas essas habilidades que eu estou exemplificando, tá? Quer dizer que nós precisaremos, então, dar o suporte, ensinar para essa criança essas habilidades. E nem quer dizer que uma única criança tenha todas essas características. Eu estou aqui dando vários exemplos para que a gente consiga, então, ampliar o nosso raciocínio clínico. Então, com relação ao contato visual, ainda existe o mito de que a criança com autismo ela não olha. Todas as crianças com autismo olham. A dificuldade é sustentar a atenção, é manter o contato visual ao longo de toda a conversa, ao longo da brincadeira. É a criança olhar de forma voluntária e espontânea para a gente, tá? Então, crianças com autismo gostam de carinho e são carinhosas, fazem contato visual. Então, às vezes a gente recebe mãezinhas que falam: ai, mas ele é tão carinhoso, ele me olha. Mas eles são carinhosos mesmo, não existe critério. Nos critérios diagnósticos não tem nada sobre a questão de carinho, de afeto, de amorosidade, de criança respeitosa. Algumas habilidades a gente vai precisar ensinar. Em alguns momentos, essa criança precisar de um nível de suporte maior para conseguir dar conta daquelas demandas, né? Para emitir a resposta que a gente espera, a resposta adequada, por assim dizer. E aí ela vai aprendendo com consistência e constância, a gente vai ensinando e ela vai aprendendo, então, qual é o tipo de resposta quando alguém me diz bom dia? Eu respondo bom dia. E eu posso dizer bom dia, tudo bem? Né? Então a gente vai ampliando, ensinando e ampliando essas habilidades. Do ponto de vista de prejuízos na comunicação social, incluem. Aqui eu coloquei essa parte do inclui, porque quando a gente fala de comunicação social, todo mundo acha que é só linguagem, é atraso de fala, e não é. A gente tem crianças que falam de tudo, assim, falam bastante, falam bem, mas não tem uma boa comunicação social. E é sobre isso que eu quero falar com vocês agora. Então, prejuízos na comunicação social incluem dificuldades
quanto aos aspectos verbais e não verbais. Então, a criança entender quando eu faço não, aí não. Eu estou dando uma resposta, estou dando um comando verbal para ela. Ou se eu faço ou opa, ei, ou. Percebe que de várias formas eu disse um não, então eu verbalizei não, e eu gesticulei e eu emiti outros sons que você aí do outro lado entende que eu estou dando uma negativa para uma ação. Então a gente precisa pensar em comunicação, são todas as formas de me comunicar, de interagir através da comunicação, seja de forma verbal e não verbal. E variam desde a ausência ou atraso na linguagem, dificuldade de compreensão da fala ou dos aspectos não verbais da comunicação, prejuízos na comunicação social recíproca pelo uso literal da linguagem. Então, aqui a gente pensa também, por exemplo, se eu falo para a criança, vamos sentar na mesa para a gente brincar? E a criança, ao invés de sentar na cadeira, ela vai sentar na mesa, porque algumas das crianças, uma grande parte, não são poucas, uma grande parte dessas crianças são literais. Então, a gente precisa cuidar do que a gente fala, dizer frases claras, objetivas e assertivas, né? Porque algumas dessas crianças, então, elas levam para a literalidade, né? Se é para sentar na mesa, eu vou sentar na mesa, ué, você falou para sentar na mesa. Mas socialmente, a gente entende que eu falo, bora para a mesa almoçar? Você não vai sentar na minha mesa para a gente almoçar, você vai sentar na cadeira para que a gente possa fazer a refeição na mesa. Então, a gente precisa se atentar para isso, para o uso, né? Se eles têm essa interpretação literal. Então, para a compreensão dessa comunicação de forma assertiva, é o caso da criança, como eu falei no começo do vídeo, a criança que sabe falar todas as letras, todos os números, lê. Nossa, a criança lê tudo, é muito inteligente, ela lê tudo, sabe todas as cores, sabe todas as cores em inglês, mas a comunicação social dessa criança é uma comunicação sem funcionalidade. Então, a criança saber todas as letras e número aos 3 anos será funcional para mim, terapeuta, porque eu vou utilizar esse interesse restrito dela como porta de entrada para outras habilidades e para o ensino de outras habilidades, né? Mas do ponto de vista de desenvolvimento, não é funcional, não é esperado. Ai, Cora, mas a criança é tão inteligente, sabe todas as letras em inglês, todas as cores em inglês, todos os bichos em inglês. Mas eu pergunto, e essa criança consegue verbalizar que ela quer ir ao banheiro? Ela consegue esperar a vez dela numa fila? Ela consegue fazer uma brincadeira onde haja troca de turno? Ela consegue entender um comando simples e quando eu solicito duas ações, por exemplo, ó, pega o copo e coloca lá na pia. Estou dando duas ações. Ó, pega a bola e joga lá na garagem. Então, quando eu comunico com essa criança compreende a minha comunicação e essa criança consegue falar de forma tão motivada sobre outros temas e assuntos, ela brinca de forma funcional com outros objetos que não envolvam esses interesses restritos de números, letras e cores e bichos em inglês. Se eu chamar essa criança para brincar de pintar formas, se eu chamar essa criança para brincar de fazer uma comidinha, da gente fingir que é um super-homem, da gente fazer a leitura de um livro por 5 minutos, esta criança vai se manter engajada? Porque se a resposta for não, então a criança saber cores, letras, números e bichos em inglês não é funcional. Quando a gente pensa, por exemplo, no teste de QI, o teste de QI,
hoje em dia ele envolve essas relações também, né? O diálogo envolve inteligência emocional, então foi sendo ampliada o referencial de, nossa, ele é muito inteligente. Então a gente precisa dizer, não é que é uma criança burra, mas essa criança, a gente precisa substituir por essa criança tem hiperfoco em letras, números e bichos em inglês. Eu não tô colocando essa criança numa caixa se é mais inteligente, menos inteligente, se é burro. Não é esse o nosso objetivo, é olhar para uma criança. Eu não preciso taxar essa criança e nem preciso dar esse feedback para a família. Então, a gente vai falar, família, ótimo. A gente vai usar esse hiperfoco como a nossa porta de entrada, porque a motivação da criança é a nossa melhor porta de entrada. Então, a gente vai falar, a gente vai colocar, a gente vai guardar três números dentro dessa caixa. Eu já estou trazendo quantidade, eu já estou trazendo ações simples, eu já estou trazendo variação no brincar, ainda que a gente esteja brincando com o hiperfoco dessa criança. A gente só não pode ficar reforçando o hiperfoco, senão a criança vai desenvolvendo esse córtex, desenvolvendo essas habilidades só para o lado do hiperfoco e a gente vai perdendo de ampliar essa rede neuronal para outras áreas importantes, para outras habilidades importantes e necessárias para esse desenvolvimento global da criança. O segundo critério, né? Então, a gente falou sobre o critério A e agora falando sobre o critério B, são os padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades, que foi o exemplo que eu acabei de citar. Então, essas características podem se manifestar em diversas maneiras, como movimentos estereotipados, que é as mãozinhas que balançam em momentos de euforia, ou de ociosidade, então a gente chama de flapping, é quando a criança balança a mãozinha. Uso excessivo ou incomum de determinados objetos. Aqui entra, por exemplo, quando a criança gosta de rodar a rodinha do ventilador, rodar a pá, a rodinha do carro, ou rodar a pá do ventilador, ou que a criança fica deitada com o carrinho empurrando para frente, para trás, para frente, para trás, ou que a criança coloca um do lado do outro, né? Ela enfileira esses objetos. Então, entra aqui no uso excessivo ou no uso incomum de determinados objetos. Fixação por determinados assuntos. No exemplo passado, eu falei, então, citei o exemplo da criança que tem hiperfoco por letras, cores, números e bichos em inglês. Fala repetitiva. Então, aquela criança que sempre fala as mesmas frases, né? E aqui a gente entra com a questão de rigidez. Então, a criança tem as mesmas falas de ei, tá maluco? Ei, tá maluco? Ei, tá maluco? Então, a criança sempre mantém o mesmo padrão de resposta, né? A família fala, ai, lembrei do Miguel, alguém falou assim, tererê. Lembrei do João, porque alguém usou a mesma frase que ele usa. Lembrei da Maria, porque alguém fez aquela carinha que ela sempre faz. Então, são padrões de expressões ou de falas que a criança sempre costuma repetir. Insistência em padrões de rotina, então aquela criança que todo dia vai para a escola pelo mesmo caminho. E se o pai ou a mãe, um determinado dia, precisa mudar a rota, a criança se desregula. Então, nós precisamos orientar essa família para que não sejam eles que irão inserir esses padrões. Porque rotina, ok, mas a gente precisa ter flexibilidade. Se a gente percebe que a criança tem um padrão de rigidez, a gente precisa oportunizar flexibilizações nessa rotina. Se todo dia eu tomo banho no mesmo banheiro, se é um dia de calor, a gente pode tomar banho antes de ir para a escola na ducha, a gente pode tomar um banho antes de ir para a escola, quando chegar da escola de mangueira, a gente pode ir trazendo umas variações, porque no dia a dia a gente faz isso.
e porque essa criança já tem uma dificuldade nessa flexibilização. Então, a gente precisa oportunizar dentro da rotina. É o horário do banho, todo dia esse horário ela toma banho, mas o banho não precisa ser com o mesmo sabonete, na mesma sequência. Eu posso, agora que ela aprendeu, então, a usar o shampoo, o sabonete, a gente pode primeiro lavar o cabelo, passar o creme. Enquanto o creme está no cabelo, eu posso ensaboar meu corpo. Então, a gente pode ir trazendo pequenas flexibilizações na própria rotina da criança. Então, insistência em padrões de rotina e resistência a mudanças. E essa resistência à mudança entra a rigidez na brincadeira. A criança que empilha, 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 ou enfileira, enfileira, e se você pega um brinquedo, a criança, opa, desregula e toma o brinquedo de volta. Então, a gente precisa ir chegando aos poucos nessa brincadeira, ser parceiro de jogo, trazer narração, ajudar essa criança que é peça para empilhar, eu que vou te dar as peças, então. Eu vou começar sendo seu parceiro de jogo, para que a gente vá fortalecendo essa parceria e então encontrando oportunidades de pequenas variações, em pequenas gotinhas, até que a gente tenha então um copo cheio de gotinha em gotinha. Então, o novo sistema diagnóstico, que agora vem através do CID-11, reconhece que alguns padrões de interesse restrito e repetitivos podem relacionar-se à hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais. Então, veja, após alguns estudos científicos, então, ficou comprovado que de 56 a 90% das crianças com transtorno do espectro do autismo tem uma disfunção no processamento sensorial. Ah, qual processamento? Cada criança é única. Tem a criança que não gosta do toque, tem a criança que não gosta de barulho, tem a criança que não gosta de luz forte, tem a criança que gosta de luz forte, tem a criança que gosta do barulho, tem a criança que gosta do toque. Então, cada criança, dentro desses 8 sistemas sensoriais que temos, pela ótica, né, da integração sensorial de Aires. Então, dentro desses 8 sistemas sensoriais, cada criança tem um padrão, né? Apresenta alguma disfunção. Essas crianças com transtorno do espectro do autismo apresentam, então, alguma disfunção desse processamento sensorial. E aí, com base nesses estudos, os critérios diagnósticos, então, observaram que, em alguns casos, esse padrão de interesse restrito está relacionado a essas questões sensoriais. Então, por exemplo, é uma criança que gosta de ficar pegando coisinhas moles. Então, quando a criança pega a moeba, a criança fica aqui, ó, abrindo, fechando, abrindo, fechando, abrindo, fechando, abrindo, fechando, abrindo e fechando, porque do ponto de vista sensorial, aquilo traz respostas para o sistema dela, né? Então, o novo sistema diagnóstico reconhece, então, essa correlação entre esses padrões restritos, né, a essa hiper ou hiporreatividade a esses estímulos sensoriais, manifestados através de interesses excessivos por sons, texturas, luzes, objetos que giram, etc. Restrição, que aqui se a gente for falando sobre tudo que eles gostam, né? Restrição alimentar, por exemplo, medo de sons, indiferença, dor. Então, a criança que tem um limiar muito alto para dor, para a criança ter uma reação à dor, a dor tem que ser muito alta para ela ter uma reatividade, né? Para ela ter uma reação. Então, ou a temperaturas extremas também são comuns. Então, esses são alguns casos que a gente observa mais comumente. Quem vai trazer para a gente uma avaliação mais detalhada aqui é um terapeuta ocupacional que atue com a abordagem de integração sensorial de Aires, tá? Então,
dentro desse novo sistema, então, essas hiper respostas sensoriais, essas disfunções sensoriais já estão, então, sendo incluídas como critérios para esses diagnósticos. O CID-11 fornece instruções detalhadas e códigos distintos para diferenciação entre. Então, agora a gente tem autismo, autismo com deficiência intelectual e com comprometimento da linguagem, autismo com comprometimento, deficiência intelectual e sem comprometimento da linguagem, autismo sem deficiência intelectual e com comprometimento da linguagem. Então, agora a gente tem esses critérios. A criança tem o autismo e ela pode ter deficiência intelectual e comprometimento da linguagem, ou só um, ou só o outro, ou nenhum, ou os dois, né? Além da gravidade de cada um, lembrando que a gravidade agora, a gente não fala mais autismo leve, moderado e grave, agora a gente se refere ao nível de suporte que essa criança necessita. Então, essa criança tem o nível de suporte 1, que é uma criança que precisa de pouco suporte ali no seu dia a dia, é uma criança de nível 2 de suporte, então a criança que precisa de um suporte verbal e gestual em tudo, olha, pega aqui, guarda aqui nesse, vem aqui, a escova, abre na boca, aqui, para se comunicar, para se relacionar e nas atividades de vida diária, e a criança de nível 3 de suporte, que é a criança que em todas as suas atividades, em todas as suas interações, em todas as suas comunicações, ela então necessita de um nível de suporte mais alto. A pessoa precisa fazer com a criança e em algumas situações pela criança, como, por exemplo, limpar o bumbum pela criança, dar o banho na criança. Então, agora a gente se refere a essa gravidade pelo nível de suporte que essa criança necessita. Então, é isso. Nossa aulinha sobre os critérios diagnósticos sobre autismo vai ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, dá um like aqui nesse vídeo e lembre-se que toda semana eu posto vídeos aqui no YouTube e todos os dias tem post novo lá no meu Instagram, @coralinamatos.to. Então, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.